E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. Louvado seja Deus que nos dá a oportunidade em vida de estarmos aqui mais uma vez para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas desse segundo trimestre de 2025, que fala sobre o Verbo se fez carne. É um estudo sobre o Evangelho de João e nós já estamos, portanto, na lição de número 3. Eu quero agradecer aos irmãos que oraram por nós, para que ficássemos bom dessa virose, né, que nos acometeu semana passada. Ainda estamos nos recuperando e de formas que eu não pude gravar aqui a videoaula. Mas graças a Deus que aqui estamos para juntos falarmos a respeito da lição de número 3, que tem esse título, A Verdadeira Adoração. Convido os irmãos para acompanhar conosco o nosso texto áureo, nossa verdade prática e também o gráfico esboço, que é, na realidade, o esboço de toda a lição, tá bom? O texto áureo diz: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Verdade prática nos diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos completamente a Ele. Tá bom? É isso que diz a nossa lição. Meus irmãos, o gráfico e esboço você pode acompanhar aí, dividido, como sempre, em 3 partes, né? O encontro em Samaria e as suas preciosas lições, necessidade de passar por Samaria, necessidade do ser humano, o lugar de adoração a Deus, que é o que vai ser muito discutido nessa lição. Segundo ponto, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração, a adoração, Jesus e a verdadeira adoração. E o terceiro ponto fala a adoração bíblica, que é o conceito de adoração, a adoração como ato de rendição a Deus e a adoração como ato de servir a Deus, tá bom? Fique à vontade para você tecer seus comentários, compartilhar esse material. Temos alguns gráficos aqui, além do gráfico esboço, tem outros materiais que vamos mostrar aqui sobre o próprio caso da samaritana, né? Nós temos um gráfico que mostra o passo a passo do que aconteceu e as lições que a gente pode extrair disso daí, tá bom? E também no final temos um gráfico sobre adoração, tá? Os termos, o que significa. Já falamos desse gráfico em outras lições, mas é muito importante nós frisarmos também aqui nesse momento. Meus irmãos, palavra-chave é adoração. E como nós vamos falar sobre os significados, então eu vou deixar para falar sobre adoração quando estivermos falando sobre o significado, ok? E aí nós temos, então, o primeiro ponto que fala sobre o encontro em Samaria e suas preciosas lições, tá bom? Meus amados, acredito que esse gráfico que eu vou mostrar para os irmãos, ele tem uma relevância muito importante. E por que isso? Porque, como eu falei para vocês, ele mostra um passo a passo, tá, do que aconteceu em Samaria. Então, está falando do encontro de Jesus com a mulher samaritana, tá bom? E é importante que passa por tudo isso aqui que o nosso comentarista está abordando, e é claro que nós temos sempre alguma coisa a mais a acrescentar, tá bom? Então, a primeira coisa que fala aqui é sobre a questão da necessidade de passar em Samaria, tá? Então, houve a necessidade de passar em Samaria. Aqui nós falamos de prioridade divina e de necessidade humana. Por que prioridade divina? Porque Deus queria tratar com aquela mulher. Então é algo que vem do Senhor, né? De tratar com as pessoas, especialmente pessoas que se sentem à margem da sociedade, tá? Como era o caso daquela mulher. Então, a prioridade divina é isso, né? Até porque você vai ter outros contornos que dizem respeito, por exemplo, à questão geográfica,
a questão social, né, que samaritanos não se davam com os judeus, e especialmente a questão espiritual, que era o mais importante. Então, como primeiro ponto aí, a necessidade, né? A necessidade de passar por Samaria. E também a necessidade de Jesus. E isso é importante, porque quando está falando da necessidade de Jesus, está falando do que ele sentiu como ser humano. Está falando da humanidade de Jesus. Ou seja, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede. Né? Então, tudo isso está dentro desse texto. Ele sentiu cansaço, sentiu sede, está falando da necessidade de Jesus, humanamente falando. Tá? Terceiro ponto aí, a realidade da mulher. Ou seja, ela era alguém que trabalhava, mas ao mesmo tempo era alguém que era desprezada pela sua condição social, né? Se vê isso pelo fato dela ir ao meio-dia pegar água, porque naquela época era muito difícil as pessoas ir ao meio-dia pegar água, né? Mas ela vai, e o nosso comentarista fala sobre isso aqui, ela vai ao meio-dia exatamente para fugir um pouco de algum tipo de assédio, tá? E Jesus encontra com essa mulher, Jesus se encontra com essa mulher, né? Aí tem falando do poço de Jacó, da sede de Jesus, é colocado em xeque aí a questão da inimizade entre judeus e samaritanos, que vocês já sabem, não adianta a gente entrar aqui em detalhe, né? É falado sobre a questão da água física e a água espiritual, né? Jesus falava, a mulher falava da água física e Jesus falava da água espiritual, né? Sexto ponto aí, a necessidade da mulher, ou seja, ela tinha uma saciedade espiritual, né? Que era isso que Jesus queria sanar, essa sede do espírito, da alma, do ser que permeava aquela senhora, né? Então, ela ainda não entendia o que era esse conceito de água viva, né? De fonte que jorra para a vida eterna. E aqui, para que a coisa pudesse ficar mais clara, porque se você perceber no ponto 4 ali, eu nem frisei isso, mas é importante, nós vamos ver aqui que há uma revelação, meus irmãos, progressiva da pessoa de Jesus. Tá? Então, em princípio, quem ele era? Um judeu que não deveria manter contato com ele por causa dessa rixa que havia. Né? Jesus veio quebrar esse paradigma. Né? Mas você vai perceber que com o passar do tempo, né, de Jesus como judeu, ele depois vai ser reconhecido como o Messias, porque ele vai se revelando aos poucos. Principalmente aqui nesse sétimo ponto, quando ele vai descortinando a mulher, ou seja, revelando para ela, né, quem ele era, pelo fato dele saber, né, a vida dela. Né? Teve 5 maridos e vivia com outro que não era marido dela. Né? Daí poderia ter esse tipo de preconceito contra a mulher. Né? E é muito importante esses pontos aqui. Tá? Mas veja que quando Jesus mostra que conhecia aquela mulher, o interior dela, os dramas dela, Jesus vai se revelando, e aí aquela famosa frase que as pessoas até repetem, não é? Vejo que és profeta, não é isso? Jesus se revela, agora ele não era mais só um judeu, agora ele era um profeta, né? E aí começa a entrar toda aquela questão do lugar onde se deve adorar, né? A pergunta é, a adoração é um lugar? A adoração se restringe a um lugar? Né? Mas aqui mostra o desconhecimento da verdadeira adoração, porque a gente vai ver que não se restringe a um
lugar específico, tá? E aí depois você tem aqui a mulher já tendo a ideia que Jesus não é mais só um judeu, não é mais só um profeta, mas ele é o Messias. Porventura, ele não é o Messias que haveria de vir? Versículo 24 mostra isso aí, ela saindo, anunciando a todos, porque falou tudo o que estava acontecendo na vida dela, né? Então ela vai anunciando Jesus, né? Deixou o cântaro de água e foi correndo à cidade. E aí tem essa frase muito interessante, que é uma frase bem evangelística, vem vede. Ou seja, esse vem vede é algo que aconteceu com ela. Ou seja, eu vi. E esse ver significa experimentar. Eu experimentei um relacionamento com ele. Agora eu estou convidando vocês para ir também, para vir e ter o relacionamento com vocês. Vocês mesmos ter o próprio relacionamento com Jesus, porque isso é individual, né? E os samaritanos vão até Jesus e creem, né? E até pedem que Jesus fique com eles. Eles ouviram e eles viram a palavra viva, eles beberam da água, né? Agora, não mais pelo que a mulher tinha dito, mas sim porque eles experimentaram. Isso é muito interessante, né, meus irmãos? Quando as pessoas têm a sua própria experiência com o Senhor Jesus. E é tudo que ele quer ter conosco também, experiência. Meus irmãos, alguns pontos aqui eu acho importante que a gente coloque, né? Por exemplo, essa necessidade de passar por Samaria, né? Eles poderiam dar um contorno, um retorno para não passar por Samaria, né? O que era algo desconfortável, porque passar por Samaria implicava em encontrar samaritanos e ter algum tipo de indisposição com eles, né? E o que é que me chama a atenção aqui, meus irmãos, como lição prática para nós, porque a nossa EBD precisa ter uma parte prática para nós, né? Jesus não evita o desconforto, né? Porque era mais confortável evitar aquele confronto, contornar e evitar. Não, Jesus não evita o desconforto, porque na realidade ele estava querendo levar a paz, a alegria, a água viva para aquela mulher, né? Então vamos tomar isso como exemplo para nós também, porque às vezes a gente percebe que a igreja está de certa forma também muito acomodada, não é isso, meus irmãos? Nas quatro paredes, e nós não queremos sair para dizer para as pessoas, olha, venha ter um relacionamento com Cristo, como essa mulher fez. Então isso é muito importante, você saber que tem pessoas que têm necessidades espirituais, né? Uma outra coisa que eu acho importante aqui, meus irmãos, é o papel da água, não é? Tudo isso acontece por causa de um poço, né? Eu coloquei aqui 4 pontos importantes, tá, irmãos? É muito, muito interessante. A minha revistinha, ela é toda cheia de anotações que eu coloco aqui, porque às vezes não tem, né? E eu acho muito interessante. 4 pontos importantes. Primeiro, uma coisa muito simples, um poço de água. Uma água, né? E aí, professor, acho importante você falar muitas vezes até da importância da água. Você sabe que a água é essencial porque ela participa de todos os processos biológicos e químicos dos seres vivos, né? Então, ela atua como solvente, ela é importante para transportar nutrientes, ela regula a temperatura corporal. Através da água, você tem reações químicas fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos. Por exemplo, a própria a digestão, não é? A água é importante para o sangue, para a circulação sanguínea, né? Tanto que nós temos entre 60% e 70% do nosso corpo formado de água. Então,
é importantíssimo isso. Para os irmãos terem uma ideia da importância da água, tem uma ciência chamada exobiologia, né, que busca encontrar vidas em outros planetas. Não estamos falando aqui de ETs, tá, irmãos? De homenzinhos verdes com cabeça grande, não é isso. É vida. Como tem vida animal, vida microscópica no nosso planeta, a exobiologia busca encontrar. E o fator preponderante para um planeta ter algum tipo de vida, você sabe que é a água. Porque se subentende que a água ela gera vida, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, assim como a água é um fator importante para a vida, né? A água viva que Jesus oferece é importantíssima também para a vida espiritual. Porque, como ele disse, a água que ela haveria de beber seria bom para o corpo, mas não para o espírito. Então, voltando para esses 5 pontos importantes. A água, né, o poço, que é uma necessidade humana, uma mulher rejeitada, segundo ponto aqui, ou seja, alguém precisando de ser redimida, alguém precisando de ser alcançada, alguém precisando de ser salva, né? E nesse mundo tem muita gente assim também. É importante a gente apresentar Jesus como a água da vida para essas pessoas. Terceiro ponto importante, né? O Salvador. O Salvador. Isso depende de questões mesquinhas, como intriga, contenda entre pessoas, nações, famílias. Não interessa isso. O que interessa é que o Salvador está ali para oferecer a vida. Jesus ele foi muito paciente, porque esta mulher, a todo momento, né, logo de cara, ela já vai dizendo: por que tu, sendo judeu, vem falar comigo? Ou seja, ela já vai, né, bloqueando ali, tentando bloquear, né, a conversa, o diálogo de Jesus, ou seja, de alguém que estava ali para salvá-la, né? Mas ela não reconhece isso a priori. Tá? Quarto ponto importante aqui, já falamos da água, né? A água física, o poço da água, mas também tem a água viva, que era a real necessidade daquela mulher e de todos os seres humanos, assim como a água física é importante para o corpo, a água espiritual é importante para a nossa vida espiritual. Uma vez que Jesus faz jorrar dentro de nós, não é? Ele cria dentro de nós esta cachoeira, esta fonte que jorra. Olha, a água que Jesus nos dá não é uma água de piscina, não é uma água represada, é uma água que vai jorrando, sabe? Vai limpando esse fluir, esse fluxo da água é exatamente para limpar os nossos pecados, para limpar a nossa alma, meus irmãos. É isso que a água viva promete, a água viva de Jesus, né? E quinto ponto importante, que é o tema principal da lição, a adoração verdadeira. Meus irmãos, a adoração verdadeira implica, vamos falar mais sobre isso aqui, implica em conhecer o Deus verdadeiro. Não se pode adorar ou ter uma adoração verdadeira se não se conhece o Deus verdadeiro. Esse ponto aqui é importantíssimo, tá bom? Meus irmãos, uma outra coisa importante sobre essa questão da água viva, dessa fonte, e aqui nós já estamos entrando no segundo ponto que fala do ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração, é que Jesus falava de uma fonte que jorra para a vida eterna. Lembrando que nesse mundo tem muitas fontes, como diz pastor Orland Spencer Boyer na sua
espada cortante. Existe todas e muitas fontes. E essas fontes, um dia elas secam. Um dia elas vão deixar de existir, né? Por exemplo, o pastor Orland, ele cita a fonte da saúde. Então, de repente, aquela pessoa que se considera muito saudável, um dia ela vai cair enferma, né? E não só se considera, mas às vezes se arvora disto, né? Um dia ela cai enferma. A fonte do dinheiro. De repente, aquela pessoa que ganhou na loteria, que está bilionária, como já aconteceu, um dia ela seca também aquela fonte, né? A fonte da reputação, a pessoa que se orgulha de ter uma boa reputação, em um dado momento acontece alguma coisa e a reputação vai pelo ralo, como se diz, né? Mesma coisa da fonte do poder, né? Aquelas pessoas que se consideram poderosas, que detêm todo o poder, que manipulam todas as coisas, um dia essa fonte também seca. A fonte que Jesus promete para todos que o aceitarem, essa fonte nunca vai secar. E por que não? Porque essa fonte não é originada de nós. Ela é no nosso coração, mas ela vem de Deus. Ela gera em nós, mas a origem dela é celestial. Esse é um ponto importantíssimo também que a gente precisa frisar, tá bom? E aí nós entramos no assunto aqui da adoração. Porque foi falado sobre onde é que se adora. Vocês adoram, dizem que é em Jerusalém, né? A mulher disse, né? E nossos pais adoraram nesse monte. Então, de repente, a adoração ali para aquela mulher estava restrita a um local, né? E eu quero citar aqui 3 tipos de adoração, né, que nós entendemos dentro desse contexto. Primeiro, uma adoração ignorante, uma adoração equivocada, uma adoração em que a pessoa não sabe do que é que está, ignorante no sentido de não conhecimento, tá? Podemos dizer uma adoração incipiente, sem sabedoria, sem conhecimento. Por isso que Jesus disse, vocês adoram o que não sabem, né? Assim como tem muita gente adorando algo que não sabe. Esse é o ponto importante, meus irmãos. Por isso que o evangelho, a pregação do evangelho genuína, verdadeira, precisa se restringir a isso também, a mostrar o Deus verdadeiro, porque foi isso que Jesus veio fazer nessa terra. Mostrar o Deus verdadeiro. Precisamos mostrar o Deus verdadeiro. É esse Deus que deve ser adorado. Muita gente diz que adora, mas na verdade não adora. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Esse povo me adora de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Deus falava isso a respeito do povo judeu, que apenas tinha uma exterioridade, sabe? De adorar a Deus apenas pelo exterior, pelo estereótipo, mas a essência não existia. Não existia adoração a Deus. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui, tá? Também a segunda adoração é uma adoração falsa, porque na realidade a mulher achava que a adoração se restringia à localidade, a local, tá? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque divinizar locais é algo que é fruto do paganismo, tá bom? O paganismo prega esse tipo de coisa, não é? Que em determinado lugar você tem fontes de energias da Gaia, da própria Terra, que emana naquele local, tá? Energias místicas, energias sobrenaturais. Isso é paganismo. Isso é paganismo, tá bom? Por isso que Jesus foi mostrar para aquela mulher que não é o lugar, não é diretamente o lugar, tá bom? Também outro fator importante sobre essa questão
do local é que, por divinizar demais o local, né, a adoração passou a ter um outro entendimento. E eu já falei para vocês anteriormente aqui sobre a conversa de Jesus com os fariseus. Porque quando Jesus disse assim, olha, destrui esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, eles não entenderam. Né? Eles chegaram a dizer, mas os nossos pais passaram décadas construindo esse templo, como é que ele diz que em 3 dias ele iria reconstruir? Porque na realidade ele estava falando, Jesus estava falando do templo, que era o corpo dele, não é? Lembra que eu já falei isso aqui para os irmãos? E isso ficou muito claro no Apocalipse, quando chama a nova cidade de o templo do Senhor, ou o Senhor é o templo. Ou seja, ficou assim bem claro que Jesus é o templo. Porque na realidade a nossa adoração é para Ele, é nele, é através dele, por exemplo, que nós adoramos a Deus, né? Então, a verdadeira adoração é esta, mas nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso e eu gostaria de já ir para o final, que é na realidade o terceiro ponto, onde fala sobre o conceito bíblico de adoração, tá? Esse gráfico que você está vendo aí fala sobre isso, que é a adoração. É quando nós glorificamos a Deus em todos os aspectos da nossa vida, né? Inclusive o louvor no culto, porque há uma certa confusão em achar que a adoração é só o louvor. Não, o louvor faz parte da adoração, mas adoração significa reconhecer Deus em todas as áreas da nossa vida. É glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, até nos momentos mais difíceis. Você sabe disso. É fácil? Isso não é. Por exemplo, quando você perde todas as coisas, quando você perde toda a sua riqueza, quando você perde todos os seus 10 filhos, e quando você perde a sua saúde, e ainda assim você dizer que continuará adorando a Ele, mesmo que Ele me mate, nele esperarei, como fez o patriarca Jó, isso é adoração verdadeira. Isso parte de um coração de alguém que realmente ama a Deus, né? É importantíssimo isso, meus irmãos. Temos aqui alguns termos, não é? No hebraico, avodá, shahar, que aqui o nosso comentarista ele fala istawar, né? Istawar, né? Que quer dizer essa ideia de temor reverente, né? Algumas traduções também dizem que significa se prostrar, significa se curvar para adorar, para reverenciar, né? No Novo Testamento você tem a palavra prosquíneo, que também significa se prostrar, ou seja, para todos os efeitos, a adoração é quando você se ajoelha, se prostra perante a divindade, perante o Senhor. Ou seja, esse se prostrar, esse se ajoelhar, é reconhecer ao Senhor como o nosso Deus, como Deus verdadeiro, né? Isso é adoração, é reconhecimento. Quando eu me prostro, eu estou reconhecendo. Quando eu me curvo, eu estou reconhecendo. E olha, meus irmãos, diz a palavra de Deus que um dia todo joelho se dobrará, tá bom? Até mesmo aquelas pessoas que não creem, eles vão se dobrar em reconhecimento ao poder do nosso Deus, em reconhecimento ao nosso Deus. Isso aqui também é muito importante. Então, você vê que esses termos, laitreia, proscrínios, todos eles têm esse sentido de se prostrar. Laitreia tem mais um pouco uma diferença, assim como liturgia, não é? De servir,
de adorar no culto, ou seja, porque a gente sabe que o sentido inicial aqui é você se prostrar perante Deus, né? Mas também você pode fazer isso como se fosse um culto, né? Um culto de adoração ao Senhor. E no culto de adoração nós estamos lá fazendo exatamente isso. Então, atribuindo mérito, louvor, reconhecendo a Deus. É importante que se diga que isso não tem a ver com exterioridades, com imagens, tá bom, meus irmãos? Nós somos aí constantemente criticados pelos nossos irmãos católicos por não aceitar imagens. A gente, às vezes, ouve líderes, né, sacerdotes aí criticando, porque diz que a nossa fé é falha nesse sentido. Interessante que é exatamente o contrário, né? Por que Deus nunca aprovou o uso de imagens para a adoração? E não vale aqui, tá bom, falar dos querubins pintados lá no véu do templo e também os querubins colocados no propiciatório, porque não se adorava os querubins do propiciatório, tá? E nem se adorava os querubins pintados lá naquela cortina, né? No véu, a gente chama de véu, mas é uma cortina. Por que Deus nunca aprovou nem imagem dele mesmo? Porque isso traria uma fé falsa, uma fé misturada no objeto representado, meus irmãos. É por isso que nós não concordamos com essa ideia de pessoas que levam, né, uma réplica da Arca da Aliança e se prostram diante da Arca da Aliança. Ou seja, eu estou novamente dentro de um processo pagão, porque o paganismo é que atribui, do mesmo jeito dos locais que eu falei para vocês, eles atribuem algum tipo de força, de poder no objeto, tá? E por isso que a idolatria é condenada na Bíblia. Paulo mesmo fala sobre isso, mostrando que não é ao Deus que eles estão sacrificando ou adorando, mas sim aquele que está por trás daquela divindade, que é exatamente demônios. Então a gente precisa ter cuidado, meus irmãos, em relação a isso, tá? Para que a gente não confunda a verdadeira adoração, que não tem a ver com imagem, até porque não haveria nenhum tipo de imagem para representar o nosso Deus. Ele mesmo não aprova isso. Você vê que quando foi feito aquela serpente de bronze, né, e que o povo era picado pelas cobras, olhava para ela e era curado, né? Depois aquilo ali se transformou em um objeto de adoração, a Neustan, que foi preciso ser banida, ser destruída, porque o povo estava adorando. Veja, porque de fato, como diz Calvino, não é? No interior do homem há uma fábrica, o coração do homem é uma fábrica de deuses, exatamente por isso. Porque parece que sente essa necessidade de adorar, mas adorar aquilo que está vendo. Por isso que, se não me falha a memória, Ezequiel ou Jeremias, ele faz, não é, essa comparação do homem que pega o seu machado, vai na floresta, tira um pedaço de madeira, traz aquela madeira e depois ele vai esculpir aquela madeira no formato de alguma divindade e depois ele vai se prostrar diante daquela divindade. Ou seja, o próprio homem criando deuses. O próprio homem criando deuses, tá? Deus não se presta a isso, meus irmãos. Então, isso é importante nós entendermos, tá bom? Meus queridos, para nós encerrarmos, vamos ver aqui o que é ou como adorar a Deus, né? Qual é a adoração verdadeira? É um local? Não, não é local. Jesus, ele diz assim, claramente, que a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, o que quer dizer essa adoração em espírito e em verdade? Primeiro, que Jesus mesmo diz que Deus é espírito.
Deus é espírito. E importa, ou seja, é importante que todos aqueles que adoram Ele façam isso em espírito e em verdade. Ou seja, o que quer dizer? Significa dizer que eu preciso adorar a Deus do jeito dele. Eu preciso adorar a Deus no nível dele. Eu preciso adorar a Deus nos termos dele, não é no meu. Porque eu sou carnal, eu sou carne. E carne não pode herdar o reino dos céus, carne não pode adorar a Deus. Então, por isso que a adoração verdadeira é a adoração em espírito. O que quer dizer isso, meus irmãos? Isso fala de uma dimensão interior, tá? A dimensão do espírito, reconhecendo quem ele é. Então eu não posso adorar a Deus em carne, na minha carnalidade. Eu não posso, por exemplo, viver uma vida promíscua, uma vida pecaminosa, ou estando em pecado querendo adorar a Deus. Não, por quê? Porque ele é espírito. E quem adorar ele precisa adorar em espírito, uma atitude de santidade, uma atitude espiritual, não uma atitude carnal. Essa é a forma verdadeira de se adorar a Deus, tá bom? Meus amados, eu agradeço mais uma vez a oração dos irmãos. Peço a vocês que comentem, que compartilhem e que peguem esses gráficos, que utilizem esses gráficos e que Deus seja engrandecido na vida de cada um de vocês. Deus vos abençoe. Amém.